acho que eu preciso. Aleluia, glória a Jesus. Amém, queridos. Vamos tomando os nossos lugares. Glória a Jesus. Amém. Sejam todos muito bem-vindos a essa noite tão especial, tão profética, que Deus tem preparado para nós. E eu sei que Ele vai fazer coisas muito tremendas aqui. E eu quero começar com uma pergunta. E você está preparado para o que está por vir? Talvez você tinha que responder com uma outra pergunta, mas o que está por vir? Amém. O que está por vir, eu sei que a igreja passa por muitos momentos, por muitas fases. A igreja é um corpo vivo, é dinâmico, o Espírito Santo vai trabalhando. Cada igreja local tem uma dinâmica diferente, mesmo dentro da mesma denominação. São momentos diferentes que nós vivemos. E aqui como Past Church Barueri, então, especificamente, nós passamos por alguns momentos. Aí, toda a nossa história, mas eu quero focar mais de 2020 para cá. Momentos de restauração, de reestruturação, de reformulação, de entender esse novo momento que o MDA está vivendo. Então tudo isso foi um processo e tem sido um processo não só para vocês, mas principalmente para a gente, para nós pastores. As nossas reuniões de pastores, a gente discute muito, e aí eu percebo o quanto nós estávamos passando por um processo de entender, de focar. Então tudo isso foi desde 2020, vocês acompanharam, a grande maioria aqui, que está conosco mais tempo, acompanhou toda essa trajetória de mudanças, de reformulação de Tadel, de buscando de Deus, e no meio de tudo isso pandemia, e tudo que vocês já sabem. Mas, então, em tudo isso, aquilo que nós vemos com os nossos olhos, mas tem algo que Deus está fazendo por trás, e é isso que de fato interessa, o que Deus está fazendo. Jesus, ele deixa bem claro: eu só faço aquilo que eu vejo meu Pai fazer. Então, o que Deus está fazendo, a gente se colocar debaixo daquilo que Deus está fazendo. E eu digo para você, Deus atuou de forma muito poderosa nas nossas vidas, nesse tempo, e eu posso dizer para você, agora com convicção que o Espírito Santo tem colocado no meu coração, agora chegou uma hora de mudar de fase. Não que a gente não vá continuar sendo aperfeiçoado, entendendo, tudo isso vai acontecer. Mas eu sinto que chegou o momento na igreja de nós agora alcançarmos um outro patamar. Um patamar de um crescimento, e a igreja tem crescido nesse tempo todo, mas agora de um crescimento mais sólido, mais enraizado e mais rápido. Então eu quero declarar isso aqui, por isso que eu digo, você está preparado para o que está por vir, porque Deus conta com você. Tudo que Deus faz, Ele faz através de alguém. E que no que diz respeito à igreja, não é um corpo de líderes, de pastores, mas é todo o corpo de Cristo, onde eu não preciso pregar sobre isso aqui, mas Efésios fala sobre a função, o papel de cada membro para a edificação e o aumento do corpo. Então nós vamos ver uma aceleração nesse processo de crescimento, vamos ganhar velocidade na multiplicação dos nossos lives. Para isso nós precisamos ter muito
muita sensibilidade do Espírito Santo, muita conexão, muita intimidade, muita flexibilidade. Nós precisamos ser muito leves para o Espírito Santo nos conduzir, né? Porque uma pessoa pesada, o vento bate e tudo vai, a pessoa fica. Tem um lado positivo disso, né? Que nós não somos como a palha que o vento espalha, mas quando é o vento do Espírito, nós precisamos ser leves para sermos movidos por este vento. E a figura e a visão que vem para mim daquilo que nós está por vir, alguns anos atrás, Deus falou conosco a respeito dessa visão. Eu não me lembro, foi algum autor americano que escreveu isso num livro, e foi uma palavra rema para nós, e nós vivemos isso uma época, mas Deus está falando de novo a mesma coisa, é que nós prepararmos a prancha de surf, porque vai vir uma onda, e aquele que está preparado, posicionado, ele vai pegar o topo dessa onda, a crista da onda, e vai até onde o vento nos levar, até onde essa onda nos levar, e essa é uma onda do Espírito. Então, seja leve, deixe o Espírito Santo te conduzir, sabe? Coloque o seu coração de fato, confia no Senhor primeiramente, mas confia na liderança que Deus tem colocado sobre a sua vida. Mas confia olhando para a palavra de Deus, tá? Porque nenhum homem é infalível, mas nós procuramos viver dentro dos princípios da palavra de Deus. Então, confia na sua liderança, não fique assim com o pé atrás, que eu já vi, já fiz. Não, vai com tudo, porque o Espírito Santo está nisso. Nós estamos vivendo um momento que o Espírito Santo está nisso e Ele está movendo as águas. Então se prepare para isso. E isso também coincide, né? Tudo isso que eu estou dizendo coincide com esse lançamento da Casa de Paz, que já a partir de amanhã vocês já estão liberados para começar a Casa de Paz. E isso vai ser algo tremendo, irmãos. Isso vai ser algo tremendo. Deus vai mover de uma forma muito especial. Os campos estão brancos. Vocês vão perceber que quem atentar para os detalhes, confiar e fazer o que tem que ser feito, você vai ver como o Espírito Santo vai cooperar com você de uma forma extraordinária. Ele tem causado sede nas pessoas, não somos nós que convencemos. Nós precisamos simplesmente ser obedientes para atentar para as orientações do Espírito, mas Ele tem colocado sede no coração das pessoas. Ele está enviando pessoas estratégicas. Nós vamos ver assim um mover muito forte. Então essas casas de paz vão ser um marco muito especial na nossa igreja, nessa nova fase, mas na vida de cada um, na vida dos líderes de life e dos novos líderes de life que vão surgir. É a melhor forma de começar a liderar um life, já é nessa onda crescente, né, de pessoas se achegando. Isso é muito tremendo, Então eu queria que você atentasse bastante para os detalhes, fosse muito sensível nisso, obediente, e você vai ver a bênção de Deus. Se quiserdes e me obedecerdes, comereis o melhor dessa terra. É o que a palavra de Deus diz. Amém? Você está comigo aqui? Glória a Deus. Então nós temos, além de tudo que já aconteceu aqui no Tadel, nós temos dois momentos aqui bem importantes. O primeiro momento agora, eu quero passar com algumas instruções práticas sobre o Casa de Paz. Então, algumas instruções práticas eu te aconselho a escrever ou tirar fotos, se você quiser. São coisas que eu sei que você já sabe, mas como eu falei sobre obedecer e ser atento e ser sensível aos detalhes, então vale a pena você pegar todos esses detalhes aqui e colocar em prática. Aí o segundo momento que nós vamos ter, eu vou ter uma palavra que Deus tem colocado muito forte no meu coração, e depois disso nós vamos orar, abençoar todos os que vão liderar a Casa de Paz, especialmente os novos líderes, e você vai ser enviado nesse sopro do Espírito no nome de Jesus, amém? Então vamos lá, vamos falar sobre instruções para esse projeto, então, Casa de Paz. A primeira instrução, bem básica, que eu queria dar para vocês, se vocês não fizeram ainda, é formar grupo de WhatsApp da Casa de Paz com os membros do Life. Então, cada Life, ele foi então pulverizado em 1, 2,
três casas de paz. Então, esses novos grupos, eles não são ainda life, porque ainda não foi a multiplicação oficial do life, mas ele já vai ser uma reunião que vai acontecer pelo menos por 4 semanas debaixo de um líder. Então, é importante fazer, não dá o nome de life X ou life Y, porque a gente vai esperar passar todo o processo, e depois passou o processo, aí você faz a multiplicação, e aí dá lá o nome do life, o bairro, seja o que for. Mas por hora, pelo menos fazer um grupo de WhatsApp da Casa de Paz X, tá? E agregar todos os membros, isso é muito importante. A segunda coisa, que dentro desses grupos, aí uma instrução que eu queria dar, de você combinar um período de jejum e oração por esse projeto. Então, junto com esses novos membros, você vai combinar algum tipo de jejum, período de jejum, pode ser começando na segunda-feira até a quarta-feira, pode ser um dia de jejum. E por que a gente vai fazer o jejum? Além de tudo que você já sabe, né, que é uma ordenança do Senhor, a importância do jejum para a conquista, tudo isso você já sabe, eu não vou focar na questão teológica disso, mas eu queria focar num dos efeitos que isso vai causar. Vai dar engajamento para as pessoas vão se engajar e vão entender, uau, chegou a hora. Então você vai trazer como líder de Casa de Paz, você vai trazer as pessoas para estar na mesma pauta. E esse jejum, óbvio, vai ser orar pelas pessoas novas que vocês vão convidar e tudo mais. Então isso também vai estimular cada um a correr atrás e pensar em pessoas, orar por pessoas e convidar pessoas para esse projeto. A segunda coisa é revisar o material. Eu vou falar sobre isso no final aqui, eu vou mostrar para vocês o material que vocês já têm, mas eu quero fazer uma revisão aqui bem rápida. Depois, a próxima instrução, checar as condições da TV do anfitrião e uma posição adequada para que todos possam assistir o mais confortável possível. Então, isso tem que ser feito previamente, porque faz a Casa de Paz, está tudo estruturado em cima de um vídeo acho que 12 minutos do pastor Eibe, mas suponhamos, está tudo certo, arrumou a casa, orou, jejuou, convidou as pessoas, chega na casa do anfitrião, a TV é lá no quarto. E aí, como que faz? Ninguém pensou nisso antes, né? Então, oi? Aí tem que trazer o pastor Eibe ao vivo para ministrar. Então, pense nisso. Veja a TV, se tem TV, se é Smart TV, se não é, se é aquela TV ainda de tubo, né, que eu acho que não existe mais, seja o que for, mas pense nisso, porque se não tiver, tem que se preparar para isso, porque não vai ser uma ministração ao vivo, é através de vídeo. Então, tem que pensar nesse aspecto, e a TV tem que estar numa posição onde as pessoas todas consigam ver. Senão, o que acontece também, pode acontecer isso, né, a TV está num lugar e faz uma roda, e fica um monte de costa para a TV. Aí na hora de assistir tem que virar assim o pescoço e tal. Então são coisas muito básicas, mas super importantes para que a coisa dê certo. Aí entender também que o próximo ponto aqui é não confiar na internet, né? Porque esse é um vídeo, tem um link lá, mas vai que a internet dá um problema, vai que cortou o sinal, vai que alguma coisa do tipo. Então tenha isso já baixado, no link lá você pode baixar esses vídeos, sei lá, colocar num pendrive, já deixar isso testado, isso acertado. Então quem vai liderar a Casa de Paz, se por acaso não for o anfitrião, precisa ter uma reunião com o anfitrião para combinar essas coisas, porque você vai depender dele. Vai ter que conversar com ele, saber como que é. Às vezes é uma casa que você nunca nem foi, é uma casa nova. Então precisa checar tudo isso antes para que tudo dê certo. Tá bom? Vocês estão comigo aqui? Então o plano B, ter o plano B aqui, é baixar esse vídeo, ou ter um computador, seja lá, usa a sua criatividade aí. Mas um plano C, tá? Então tem o plano B. O plano C é você assistir esse vídeo previamente, porque se tudo der errado, se acabar a energia elétrica e precisar fazer com vela, pelo menos você sabe o conteúdo da ministração e você mesmo vai fazer isso e depois abrir para perguntas, tá? Então esse é o plano C. Tem um esboço no material, é tão assim mastigado, que além do vídeo, tem um esboço de tudo que vai ser dito. Então você pode ter isso impresso, se for o caso, né? Se você não confiar na bateria do seu celular, coisas desse tipo, tá? Então
pense antes, tá? Cave o poço antes da sede, tá? Isso é muito importante, muito importante. O próximo aí, preparar gostosuras para o momento da comunhão, né? Então já prepara isso, já combina, né? Porque o Life o pessoal já está acostumado, né? Você já tem um esquema, mas agora é um esquema novo. Então esse momento da comunhão é um momento super importante para conectar pessoas, né? Então já prepara o lugar onde isso vai estar, a mesa que isso vai estar, fazer um negócio bem bonito, sabe, bem gostoso, para as pessoas se sentirem acolhidas ali. Pense que são pessoas novas que vão chegar lá, que nunca talvez entraram numa casa de um desconhecido e nunca participaram de um programa desse. Então, uma mesa gostosa, isso é atraente, tá? Isso é muito importante. O próximo aí, não prolongar muito o tempo entre 45 e 60 minutos, tá? Então não dá para ser um negócio de acabar 11 horas da noite, começou às 8, acaba às 11, porque as pessoas vão se sentir, talvez não se sintam tão animadas para voltar na próxima semana, tá? Então tem que ser uma discussão rápida, curta, porque vão ser 4 semanas e você vai se prolongar muito, isso atrapalha. Então, não prolongue muito. O tempo estimado aqui entre 45 e 60 minutos é a minha indicação. Faça um louvor curto, né? Então uma música, seja ao vivo, seja no YouTube, seja o que for, mas é importante ter esse momento. Mas a gente só lembrar de uma coisa, as pessoas, como o foco está nas pessoas novas, uma pessoa nova, ela não sabe adorar Jesus. Uma pessoa que acabou de chegar, ela não sabe, ela nem conhece a música, ela não vai, então ela vai ficar olhando só, essa que é a grande verdade. Então você precisa combinar uma música que os membros cantem, que todo mundo cante, e que seja assim, rápido, objetivo, mas que produza o que de fato o louvor produz, que Deus habita no meio dos louvores. O louvor atrai essa presença manifesta de Deus. Então algo que traz essa manifestação de Deus, mas sem se prolongar muito, tá? E sem ser muito profundo na adoração, porque as pessoas novas vão ficar só assistindo. A gente tem que lembrar disso, né? O foco está, como são 4 semanas pensando nessas pessoas, a gente tem que pensar em todos esses detalhes. O outro ponto aqui é assistir o vídeo. Então agora falando já da programação, né? Falando da programação, como vai acontecer. Teve o louvor curto, então você vai ligar o vídeo, né? Você vai ligar o vídeo, vai dizer, então agora nós vamos assistir um vídeo rápido aqui, com uma palavra específica, e logo depois nós vamos discutir sobre essa palavra. Então vamos prestar atenção no vídeo. Aí você vai, todo mundo se acerta, né? Iluminação ok, TV ok, play, e deixa rolar. Tá, esse vídeo, a gente fez uma edição nele, e ele está o seguinte, mais ou menos uns 30 segundos eu entro falando, dando as boas-vindas como pastor da igreja local, dando as boas-vindas para as pessoas, bem-vindo à Casa de Paz, e aí eu introduzo, nessa minha apresentação no vídeo, eu introduzo o pastor Eibe. Aí o pastor Eibe já vai começar com o primeiro assunto, né? Vai ser muito bom, é uma palavra muito boa, talvez muitos já assistiram aqui, é muito boa. Aí terminou esse vídeo, que vai dar no total, no máximo 12 minutos, terminou esse vídeo, aí entra o líder para facilitar a discussão. E como que ele vai fazer isso? Através de perguntas. E eu vou mostrar para vocês já essas perguntas. Então, nessas perguntas, dê preferência, ou dê importância, dê espaço para os convidados falarem, ou mesmo fazerem perguntas também. Tá? Porque lembre sempre, fala isso, por isso que a gente tem que criar o grupo do WhatsApp, para você se comunicar com os membros. E só um detalhe, que eu não falei, mas vale a pena falar. Esse grupo do WhatsApp é com os membros do Life. Não inclua nesse grupo os convidados, tá? Não inclua, porque eles estão como convidados, eles estão lá para entender, para saber o que é. Não inclua como os convidados, porque você vai falar sobre jejum lá, você vai falar sobre a última reunião. Então, na última reunião, pessoal, vamos chegar mais cedo, ou sei lá, vamos trazer outras coisas, entende? Então, quem está sendo convidado não sabe disso, então, não coloque os convidados, tá? E aí, sempre lembrar que o objetivo é evangelístico. Deixa as pessoas fazerem perguntas. Se por acaso as pessoas, porque às vezes estão meio intimidadas, não vão falar, não vão comentar, não vão fazer pergunta, os membros também, obviamente, podem participar respondendo, mas não pregando, por favor. Aí você já instrui os membros do Life.
Porque se de repente um membro pega a palavra lá, o pastor Eibe fala 10 minutos, e pega um outro membro que fala 15 minutos, entende? Aí acabou o negócio. Então você tem que instruir com muito amor e carinho os irmãos, que o foco é ali objetivo, o foco é evangelístico. Uma dica que eu dou é você estimular os membros do Life a darem os seus próprios testemunhos. Porque vai falar, por exemplo, o primeiro vídeo fala sobre salvação. Então, os membros, todos que estão ali, tiveram uma experiência com Jesus em algum momento. Então, contar isso de forma objetiva, curta, focando sempre na salvação, na transformação, naquilo que Jesus fez, não na velha vida. Porque eu era drogado, bêbado, e vocês não sabem, eu frequentei bar, e não sei o quê, e bababá, e e lá, e depois um dia eu levantei a mão e Jesus me salvou. Não é, então a gente tem que instruir, tá? Eu estou falando de coisas que eu sei que vocês sabem, mas eu quero garantir que tudo seja muito bem feito. Então, estimular os membros a participarem também. E aí, uma dica, você como líder, para ajudar os membros, se começar assim, desviar um pouco, você faz pergunta. Você entra na conversa e faz pergunta, a pessoa está lá e está. Então, e como foi? Como que a palavra de Deus chegou em você? A palavra de Deus chegou assim. E qual foi o impacto? Entende? Você faz pergunta e você assume a liderança da coisa. Vocês estão comigo? Tá, espero que os novos líderes aí não fiquem assustados, porque você tem o Espírito Santo, ele vai te ajudar em tudo isso. Tá, então, o próximo aqui, fazer apelo e orar confessando Jesus como Senhor. Então, o alvo evangelístico, nós vamos dar oportunidade para as pessoas que querem entregar a vida para Jesus, querem receber essa salvação tão grande. Então, você dá oportunidade para isso. No material também tem instrução dessa oração, de Romanos capítulo 10, se crer com o coração e confessar com a boca, será salvo. Depois, por último, ter um momento de comunhão e conexão, como eu já falei, né, esse momento ao redor da mesa, sempre focando nos novos, sempre dando atenção para essas pessoas. Por isso que você prepara os líderes, os membros do Life, que eu sei que já estão preparados para isso, mas vale a pena sempre reforçar, de prestar atenção nas pessoas e nesse bate-papo ouvir a história das pessoas. Conta a sua história, deixa as pessoas falarem, porque nessa hora é super importante, as pessoas abrem o coração, a gente conhece as pessoas, faz amizade com elas e pode conduzi-las, né, pelo caminho. E a última coisa aqui, que é uma dica minha, poderia ter muitas outras e talvez você tenha, mas eu preparei aqui algumas que são básicas. A última coisa, nós vamos fazer isso na nossa Casa de Paz, nós vamos imprimir convites. Já imprimimos isso e a gente está dando para os membros distribuírem, também mandando pelo WhatsApp, mas eu quero deixar convites, toda a reunião, para quê? Porque os novos que chegaram, eles vão ser impactados e a gente vai pegar, está aqui, você pode trazer outras pessoas. Eu posso trazer? Sim, por favor. Porque não é as 4 semanas, elas são sequenciais, mas quem entrar na segunda, na terceira ou na quarta, vai receber a palavra do mesmo jeito. Então não é aquela campanha que tem que participar da primeira, e quem participou da primeira, que vai até o fim e não entra mais ninguém, não. Então a gente deixar convites e entregar para as pessoas novas, para nos ajudar a trazer outros, e as pessoas vão gostar disso. Porque elas vão ser impactadas e falar, então, eu posso trazer meu primo, posso trazer meu vizinho, posso trazer lá meu irmão? Por favor, ele vai ser muito bem-vindo aqui, então leva um convite e traz. Tá? Então, para isso que nós preparamos convites, nós mandamos aí nos grupos dos pastores, você pode fazer também o seu próprio, do jeito que você quiser. Mas a gente mandou uma arte básica para quem quisesse só mudar, colocar endereço e tudo mais. Mas se quiser fazer de outra forma, faça. Mas é uma dica que eu estou dando porque a gente está usando isso. Eu já estou mandando muitos convites pelo WhatsApp. Passei para todos os membros da minha Casa de Paz e todo mundo vai estar mandando também. E vou deixar esses convites impressos para a gente poder utilizá-los, né, incentivando outras pessoas a virem. Então, são dicas básicas aqui, mas super importantes. Agora eu quero passar, o Matheus vai me ajudar lá, colocando agora o slide do link. Nós enviamos um link para vocês, deixa eu deixar bem claro aqui. Nós mandamos vários links, mas o último link que eu mandei essa semana, no grupo do Tadel e para os pastores, esse é o que está valendo, porque nós fizemos todas as edições necessárias, então esse é o que está valendo. Não use os links antigos,
tá? Por favor, não use os antigos. O último que nós mandamos é que está valendo. Se por acaso você já tinha baixado outro, o primeiro não tem a edição, não tem a minha apresentação, e o pastor Eibe também faz um pouco de propaganda dos cultos lá do Anália Franco e do Eldorado, o que não vai ser aproveitado para as pessoas da sua casa de paz, tá? Então pega esse último link, tá? Então eu quero passar com vocês aqui esse link. Você vai clicar lá e vai abrir. Então tem 4 vídeos, pode ir passando para mim, ó, tá aí, tem os vídeos, primeira semana, segunda semana, terceira semana e quarta semana, né? Então você pode, a hora que você chegar lá, você vai clicar, ampliar isso na tela e soltar e deixar rolar. Aí a gente tem um material, eu não estou conseguindo enxergar, talvez vocês também não, mas no material tem o esboço do que o pastor Eibe está falando, tem instruções para os líderes, que muitas dessas instruções aqui estão lá, e tem outras lá também que você pode analisar, mas o que eu quero mostrar para vocês mais especificamente, são essas sugestões de perguntas. Lá nós temos 1, 2, 3, 4. Todos os vídeos nós temos sugestões de perguntas. E a nossa sugestão é que você use essas perguntas para facilitar a discussão na hora da palavra. Então o pastor Eibe ministra e você pega essas 4 perguntas e você faz as perguntas. Só lembrando que não precisa necessariamente fazer todas as perguntas. Às vezes você faz a primeira pergunta, e na primeira pergunta já flui, as pessoas já respondem, já abrem o coração, e o tempo está passando, e aí a tendência de um líder natural é ver, tem mais 3, 4 perguntas, então ele já corta e faz a outra pergunta. Quando acontece isso, até no live, quando isso acontece, normalmente, qual que é o efeito disso? As pessoas param de participar, porque estavam tão empolgados ali, e de repente aí dá uma cortada, não, a gente tem mais perguntas, vamos para a próxima. As pessoas param de participar. Não é esse o nosso objetivo. Então, as 4 perguntas estão lá como uma carta na manga para você. Mas se fez a primeira pergunta, né, o que é salvação, por exemplo? E as pessoas vão, puxa, eu pensava isso, mas agora eu entendi. Olha que impressionante. Olha, Jesus salvou minha vida. E todo mundo está participando e tudo mais. E você está vendo o fluir. Não precisa se preocupar com as outras perguntas, tá? Então, isso é só uma dica para a gente assim, melhorar e ser mais eficiente nessa tarefa, porque eu creio que Deus vai fazer um grande mover, porque tudo isso que eu estou falando é o nosso papel, né? É o nosso papel, de fazermos tudo com excelência, tudo muito bem feito, mas é mais ou menos assim, quando Salomão construiu o templo, então ele pegou o modelo que já existia, o modelo que Deus tinha dado para Moisés, e ele chamou todo mundo, todos os trabalhadores, e foi muito tempo, muito empenho, muito dinheiro fazendo as coisas, mas quando estava tudo pronto, era só um amontoado de ouro, de pedras, de madeira, era só isso. Essa foi a parte dele. Mas quando ele terminou, ele concluiu aquilo, a glória do Senhor veio e encheu aquela casa. Aí sim, a obra foi completa. Agora, se ele não tivesse feito com excelência, se ele tivesse pego qualquer material, feito de qualquer jeito, não, a glória de Deus não se manifestaria. Entende? Então, é mais ou menos isso. A gente fazer a nossa parte, tudo muito bem feito, mas ainda assim, se a gente fizer tudo excelente, vai ser insuficiente. Não vai mudar a vida de ninguém. Mas nisso vai ter a cooperação do Espírito Santo, e nós vamos ver a glória de Deus se manifestando. Amém? Vocês estão comigo? Glória a Deus. Então, essa é a primeira parte aqui do nosso Tadel. Eu vou, se vocês concordarem aqui comigo, não sei se vocês vão ter coragem de discordar, mas se vocês concordarem comigo, eu vou continuar, porque o certo seria fazer um intervalo, mas a gente começou o Tadel agora, acho que ninguém precisa de intervalo, precisa? Não, né? Então vamos continuar aqui, eu ministro essa palavra e depois a gente encaixa o intervalo aí. Eu queria então falar sobre uma palavra que há muitos anos Deus colocou no meu coração, faz parte até, uma parte dessa palavra faz parte do livro que nós escrevemos lá entre família, e muitos jovens colaboraram nesse livro, que é o Take Risks. E eu queria falar um pouco sobre envio.
E deixar claro aqui para vocês, o que eu disse no início, né, que nós estamos virando uma página na história da nossa vida e na história da igreja. E o nosso objetivo agora nessa nova página não é levantar uma geração de bons cristãos. O nosso alvo, preste muita atenção nisso, como igreja, não é ter bons cristãos. Não, nossa igreja, os cristãos são bons, né? São pessoas, assim, abençoadas, fiéis. Isso é uma boa coisa? Sim, é uma boa coisa. É uma boa coisa. Porém, andar só na linha, né, ser fiel, não é o suficiente. Não é o suficiente para enfrentarmos os desafios dessa era. Nós estamos vivendo um momento da história da igreja que é muito diferente do momento que eu vivi na minha adolescência ou na minha fase de jovem. Nós estamos vivendo um outro momento na história, um outro momento. Isso requer da igreja um posicionamento. Nós não podemos viver uma vida mais ou menos. Tanto é que a Bíblia mostra claramente, em muitas formas, e Jesus fala isso, Paulo fala isso, fala sobre a apostasia dos últimos tempos, fala do amor de muitos esfriando, fala sobre a multiplicação da maldade nos últimos tempos. Ou seja, tem muitas coisas que a Bíblia mostra que o mundo não seria flat, no sentido de tudo sempre igual. Não, é uma rota descendente, pensando no mundo em si, e a situação piora, e vai piorar. E nós estamos vivendo isso que a gente não consegue nem imaginar pior do que está, mas vai piorar. Então, se esse é o cenário lá fora, o cenário aqui dentro, irmãos, como igreja, não pode ser de nós sermos simplesmente bons cristãos que andam na linha. O nosso propósito é levantar de fato e de verdade uma geração incendiária que vai trazer fogo no mundo. Esse é o propósito de Deus no nosso coração. Nós somos chamados para isso. Eu sinto, nesses últimos dias, Deus tem falado, Deus tem, assim, cutucado o meu coração nisso. Porque às vezes a gente passa por um período de restauração, de reestruturação, que a gente tem que mexer com tantas coisas, tem que pensar tanto em questões técnicas, né? Como que é o discipulado. No discipulado não é, a gente não vai prover discipulado 1 a 1 para todo mundo que chegar, agora é o pastoreio e tá. Todas as coisas que eu estou falando aqui são coisas super importantes e que nós temos gastado muito tempo nisso, porque Deus tem nos orientado a isso e nós estamos fazendo isso. Mas se nós fizermos tudo isso, ainda não é o suficiente para aquilo que nós estamos enfrentando lá fora. Então, com tudo isso, é o nosso trabalho, é a nossa essência, é aquilo que nós fazemos, mas com tudo isso eu sinto que Deus quer levantar essa geração cheia do fogo, uma geração apaixonada, uma geração que de fato está disposta a viver e morrer pelo Evangelho. E como igreja eu quero dar vazão para isso que o Espírito Santo está falando. Eu quero aqui que como igreja nós estejamos totalmente alinhados com aquilo que o Espírito Santo está fazendo sobre a terra. Então se prepare para viver um nível maior de consagração, mas também um nível maior de unção. Então dentro disso eu queria que a gente lesse agora Lucas capítulo 10, versos de 1 a 9. E diz assim, Lucas 10, de 1 a 9. Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou de 2 em 2 adiante dele, a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. Ele disse, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peça ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Vão, eu os estou enviando como cordeiros entre lobos. Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, não saúdem ninguém pelo caminho. Quando entrarem numa casa, digam primeiro, paz a esta casa. Se houver ali um homem da paz, a paz de vocês repousará sobre ele, senão ela voltará para vocês. Fiquem naquela casa e comam e bebam o que derem a vocês, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa casa e forem bem recebidos, comam o que for posto diante de vocês. Curem os doentes que ali houver e digam-lhes, o reino de Deus está próximo de vocês. Então aqui nós vemos esse momento onde Jesus separou esses discípulos em duplas, né, e os enviou.
estrategicamente é como se ele pegasse o mapa e falou: você vai para cá, você vai para cá, você vai para cá, e assim espalhou essas duplas, né, 31 duplas aqui, não, 36 duplas, né, e saíram atendo fogo por onde passavam. Eu sinto que o que nós estamos vivendo agora, e nós vamos orar no final sobre isso, é similar a esse mover. Eu sou tão feliz, irmãos, tão feliz de fazer parte dessa igreja, uma igreja que não está simplesmente reunida dentro de um prédio de 4 paredes, só esperando as pessoas entrarem e esperando Deus chamar as pessoas a entrarem, mas uma igreja ativa que vai. E o Casa de Paz, entre tantas coisas, ele está nos forçando a isso, a cumprir esse ID de Jesus, a ir, a ser ativo, a oferecer, a ir atrás, a bater nas portas, a ganhar pessoas. Então isso faz parte do chamado, isso faz parte da nossa missão. E aqui, Jesus então, ele chamou, separou essas duplas, e ele deu aqui algumas instruções muito claras para eles. Eu imagino que quando eles foram, que eles não tinham nem expectativa com o que ia acontecer. Eles estavam muito acostumados a ver Jesus fazendo tudo, e talvez, assim, vamos nos colocar no lugar deles. Eles estavam com um frio na barriga, né? O que será que vai acontecer? Como vai ser isso, né? Primeira vez, talvez, que eles saíram para fazer algo que Jesus fazia, mas sem Jesus estar com eles fisicamente. Então isso trouxe uma certa apreensão no coração desses discípulos. Mas a minha impressão, e esse texto dá essa impressão, até no final disso, quando eles voltam, Jesus disse para eles: eu vi Satanás cair como um raio. A impressão que eu tenho é que eles foram, e é como se Jesus tivesse ficado analisando e olhando e percebendo o clima espiritual. E eu imagino que Jesus estava lá empolgado, porque ele estava enxergando aquilo que os discípulos não estavam enxergando. Então, onde aqueles discípulos entravam, começava a haver uma revolução no mundo espiritual, a ponto de Jesus dizer: eu vi Satanás cair como um raio. Ou seja, Satanás, ele queria se manifestar, porque ele falou: alguma coisa saiu do controle. Até então estava na mão de Jesus, ele fazia, ele acontecia, e a gente tomava surra o tempo todo onde ele estava. Mas agora tem 32 duplas, aliás, 36 duplas, que estão fazendo um estrago e estão ateando fogo no milharal. Então é como se eles ficassem ali, os demônios apavorados. Os discípulos não estavam nem enxergando isso. Parecia que era tudo humano, tudo físico, mas havia um movimento espiritual por trás. Porque todas as vezes que nós obedecemos esse ID, nós obedecemos uma ordem de Deus, o céu se move junto com a gente. Às vezes a gente fica clamando: Deus abençoa, Deus faz, mas na verdade a gente tem que saber aquilo que Deus está fazendo, e quando a gente se coloca debaixo disso, irmãos, os céus se movem, e os céus se moveram aqui em favor desses discípulos. Agora eu queria focar um pouquinho aqui como Jesus lidou com isso. Primeiro, Jesus usou aqui uma estratégia motivacional, para deixar os discípulos assim, uau, animados. Só que a estratégia motivacional de Jesus foi um pouco chocante, porque se fosse nos nossos dias, né, qualquer pastor, líder ou coach ia juntar os caras e dizer: caras, eu estou enviando vocês vão devorar o inimigo, vocês vão fazer um estrago e você deixa os caras assim animadaços. Só que Jesus não diz isso. Jesus fala o seguinte: vão, eu estou enviando vocês como cordeiro entre lobos. Nossa, que balde de água fria, espera aí, Jesus, como assim? Eles já começaram a imaginar um cordeirinho na boca de um lobo, de um leão, sangue para todo lado, aquela coisa, porque qual a chance que um cordeiro tem contra um leão ou contra um lobo? Zero. Cordeiro é presa, lobo é predador, a chance é zero. Ele só tem alguma chance se ele conseguir correr muito, só. Então, por que Jesus colocou essa técnica motivacional ao inverso aqui? Porque ele queria de fato e de verdade esvaziar os discípulos deles mesmos, do potencial deles. Mas ele queria encher esses discípulos da expectativa de que o próprio Jesus, através do Espírito Santo, estaria com eles.
estaria com eles. Ou seja, num certo sentido, Jesus deu uma missão impossível para eles. Só que Jesus já sempre dizia: eu vou estar com vocês, não tema. É interessante, eu ouvi isso, eu não contei para checar se isso é fato, mas eu ouvi alguém dizendo que na Bíblia tem 365 vezes a única frase que repete 365 vezes na Bíblia, segundo esse pesquisador, é: não temas, não temas. E aqui nós vemos os discípulos debaixo disso. É uma tarefa impossível para vocês, mas não temas, eu estou com vocês, eu estou com vocês. Então, aqui nós estamos nesse momento, né, designando duplas, aqui líderes e grupos que vão para essas casas de paz. Então nós vamos saber que é espiritual, é uma luta espiritual, é uma batalha espiritual. Nós vamos lutar contra demônios, vamos lutar contra espírito de escravidão, vamos lutar contra espírito de incredulidade, com tantas coisas. Você pode se sentir um cordeiro no meio de leões, mas não temas. O Senhor é com você. Ele não está confiando e esperando a sua coragem, a sua perspicácia. Nós falamos muito sobre organização e tudo isso é importante, mas essa organização é insuficiente para que uma pessoa se renda a Jesus, se o Espírito Santo não estiver presente. Então nós precisamos depender dEle. Nós precisamos depender dEle. É mais ou menos lá em Êxodo capítulo 3, verso 11 e 12, quando Deus apareceu para Moisés, Deus deu uma tarefa impossível para Moisés. Moisés tinha fugido do Egito, e Deus mandou ele voltar para o Egito agora, mas não como fugitivo, voltar e se apresentar a Faraó, e chegar para Faraó e dizer: olha, deixa o meu povo ir, assim diz o Senhor. Então era uma tarefa impossível, e aí Moisés vai e diz para Deus: quem sou eu para ir a Faraó e trazer os israelitas do Egito? Se fosse uma linha de coach, a pessoa ia ouvir: você é o cara, você é o cara. Mas aqui Deus não disse para ele: você é o cara. O que Deus disse para ele: eu estarei com você, ponto. Não é você que é o cara, Deus está conosco. Deus disse isso para Moisés: eu estarei com você, eu estarei com você. Então Jesus usa essa linguagem para deixar muito claro que isso não é para pessoas especiais, e sim para as pessoas que se deixam ser usadas por Deus. Pessoas que estão dispostas a obedecer todos os princípios, mas se deixam ser usadas por Deus. Agora, qual então o objetivo desse projeto, à luz dessa instrução de Jesus aqui? O primeiro ponto é encontrar a casa de paz. Jesus disse para os discípulos: a primeira coisa, encontre a casa de paz. Nós já encontramos a casa de paz, literalmente falando, né, para o projeto ser feito, nós precisamos encontrar pessoas que abriram as suas casas, e a gente está chamando esse projeto de casa de paz. Mas, na verdade, o que Jesus está dizendo aqui não é a casa em si, mas é a pessoa da paz. Olha o que aqui no versículo 5 Jesus diz: quando entrarem numa casa, digam primeiro: paz a esta casa. Se houver ali o homem da paz, a paz de vocês repousará sobre ele, senão ela voltará para vocês. Então aqui, obviamente, Jesus está falando de pessoas. Então, trazendo isso para a prática, cada pessoa que for convidada para a casa de paz e aceitar o convite, nós temos que olhar essa pessoa como o homem ou a mulher da paz. Literalmente, né? Da igreja da paz, já membro da paz. Literalmente. Mas mais do que isso, a pessoa da paz, a pessoa que... E o que é essa pessoa da paz? É alguém que está com fome, ainda que não pareça. Alguém que está com sede, ainda que não pareça. Essa semana, eu conversando com uma pessoa específica, foi uma conversa muito legal. Ele começou a contar, eu falei: me conta um pouco da sua história. Ele está no processo de conversão, de conhecer Jesus. E ele contou para mim, falou: é um rapaz novo ainda, mas ele falou: olha, eu cheguei, assim, pela minha história, vou resumir aqui, ele foi treinado para conquistar, para vencer, para se superar, para empreender. Então, com 15 anos de idade, ele já começou a empreender, e ele tem 30 e poucos. Ele chegou numa altura do campeonato, onde ele parou o carro na frente da empresa dele, e ele começou a pensar. Ele falou: eu já tenho uma empresa, um monte de funcionário,
do jeito que eu queria ter. O dinheiro que eu quero ter, eu já tenho. A casa que eu quero ter, eu tenho. Todos os lugares que eu quiser ir, eu tenho condição de ir. O carro que eu queria ter, eu já tenho. E ele amava aquilo, só que ele chegou na porta da empresa e ele não conseguiu nem descer. Ele ficou dando volta com o carro. Ele falou, está faltando alguma coisa. Eu tenho tudo, mas está faltando alguma coisa. E ele jamais pensaria na cabeça dele, por causa de muitos preconceitos, em conversão, em buscar Jesus numa igreja, nada disso. Então ele foi fazer um curso, né, de empreendedorismo, alguma coisa para preencher o tempo, porque ele falou, já tenho tudo. E nesse curso ele viu um cara falando, sendo usado por Deus, para falar sobre relacionamento com Deus. E ele falou, contratei um curso para vida profissional, e o cara está falando sobre relacionamento com Deus, mas aquilo causou uma sede no coração desse cara. Causou uma sede no coração dele. E hoje eu tenho tido o privilégio de poder investir na vida dele, mostrar o caminho, porque ele está super sedento. Então isso é o homem da paz. No começo, lá atrás, ele já era o homem da paz, mas ele sabia. Então a gente olha para pessoas assim, às vezes vê pessoas bem-sucedidas, às vezes vê pessoas duronas, às vezes pessoas... Mas se entrou na casa que nós chamamos de casa de paz, você vai olhar essas pessoas como homem da paz. E o que eu faço então com o homem da paz? Jesus diz aqui, quando você encontrar, você declare, a paz seja contigo. Eu quero tratar um pouquinho sobre isso, queridos. E aqui a paz, ela é muito mais do que uma palavra. A paz refere-se a uma pessoa, a pessoa do Espírito Santo de Deus. Nós, como cristãos, nós temos o Espírito Santo em 2 níveis na nossa vida. Um, no nível pessoal, o nível de relacionamento, o nível de intimidade, o nível de guia. O Espírito Santo nos guia por toda a verdade. O Espírito Santo fala conosco, o Espírito Santo derrama dom sobre as nossas vidas. Então é o Espírito Santo para mim. Para mim, é o nível do Espírito Santo para mim, com quem eu tenho intimidade, meu melhor amigo e assim por diante. Mas nós também temos, aqui baseado nesse texto que Jesus está dizendo, nós também temos o poder e a graça de ministrar essa paz, que é uma pessoa, que é o Espírito Santo, através de nós, através da nossa boca, através do nosso toque, através do nosso olhar. E é isso que Jesus está falando para os discípulos, quando vocês entrarem, vocês digam, a paz esteja neste lugar. Ou seja, aquilo que sair de vocês vai entrar na vida dessas pessoas. Um exemplo claro disso é quando Jesus estava andando com os discípulos no caminho de Emaús, e ele falou. A princípio eles não tinham entendido, mas depois eles identificaram. Nosso coração não estava ardendo enquanto ele estava falando. Por que o coração está ardendo? O Espírito é liberado através da nossa vida. Então nós precisamos entender isso nesse projeto e que para as pessoas, os líderes, os membros, para saber, enquanto você está com uma pessoa, você vai liberar uma unção sobre ela, você vai liberar, a ponto da pessoa não saber nem explicar, mas ela vai se sentir atraída para aquele lugar de novo. Ela vai se sentir atraída por você, atraída para a sua amizade. Talvez você já tenha tido a experiência de conversar com pessoas e as pessoas falam, mas você fala e tem alguma coisa diferente no que você fala. Não é a sua teologia. É a pessoa que habita em você. É a pessoa do Espírito Santo que está em você que é transmitida. Isso pega, irmãos, isso transmite. Isso transmite. Então Jesus está dizendo isso, então está mostrando isso para os discípulos. Tem algo que vai sair de vocês e vai entrar na vida das pessoas e vai mudar a vida das pessoas. Então eu creio que nesse projeto nós vamos ver isso de uma forma muito, muito, muito especial.